Então vamos continuar falando agora das pessoas jurídicas de direito privado, tá? Existem 6 tipos diferentes, tá? Primeiro, associações. Então, as associações, elas podem ou não ter fins lucrativos, tá? Existem associações com fins lucrativos, existem associações sem fins lucrativos, mas o importante é que sempre tenha uma finalidade social, tá? Então, a finalidade para a qual ela é criada tem alguma questão social envolvida, mas pode ter lucro? Pode ser que sim, a menos que ela tenha já sido criada como uma associação sem fins lucrativos, tá? Daí, a determinado momento começou a ter lucro, aí tá errado. Mas se desde o momento da constituição de uma associação ela já busca fins lucrativos, não tem problema, tá? Então, por exemplo, associação de bairro, tá? É um exemplo, geralmente não tem fins lucrativos, uma associação de bairros. Segundo tipo de pessoa jurídica de direito privado, sociedades. Então, podem também ou não ter fins lucrativos, existem sociedades criadas sem fins lucrativos, mas quando é uma sociedade mercantil, que daí é o tipo de empresa que a gente conhece, né? Sociedades de economia mista, por exemplo, se ela tem uma finalidade mercantil ou empresarial, aí ela sempre vai obter lucro, sempre vai buscar lucro, podendo adotar vários regimes como sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sociedades anônimas. Então, são exemplos de sociedades. Sociedades de economia mista, sociedades anônimas, enfim, tá? Essas a gente sabe que elas têm sim finalidade lucrativa, mas pode existir sociedades que foram criadas sem fins lucrativos? Pode. Fundações. As fundações não têm fins lucrativos, tá? Sempre que o tipo de pessoa jurídica criado for uma fundação, ela não pode ter fins lucrativos, tá? Se tiver, tá errado, tá? Vai dar ruim, vai ter Polícia Federal investigando e não vai dar certo. Geralmente as fundações são voltadas à educação e pesquisa. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná tem a FUNPAR, a Fundação de Apoio à Pesquisa. Tá? Então, existem várias fundações aí voltadas à questão educacional e de pesquisa. Não podem ter fins lucrativos, certo? Organizações religiosas é uma nova configuração, tá? Não existia no Código de 2016, tá? Foi há pouco tempo, a partir do Código de 2002, que a gente coloca as organizações religiosas como sendo pessoas jurídicas também. Então, com essa nova configuração jurídica, podem ter seus estatutos, seus atos constitutivos elaborados e registrados, tá? Então, a gente, na verdade, normatizou algo que já acontecia, tá? Algo que na prática já existia. Porque o que acontece? As instituições religiosas, elas movimentam dinheiro, elas podem até não ter um fim lucrativo, né? Elas não são criadas com esta finalidade. Mas concorda que passa dinheiro pelas instituições religiosas? É claro que passa, a gente sabe disso. Só que aí o que acontecia? Quando a gente não reconhecia, não entendia essas instituições como sendo pessoas jurídicas de direito privado, acabava misturando ali os patrimônios. De repente, sei lá, o pastor, o padre, o responsável, o monge, seja lá qual for a instituição religiosa, o responsável acabava misturando o seu patrimônio particular com o patrimônio da instituição, porque a instituição não podia ter seu próprio patrimônio, porque ela não era uma pessoa jurídica. Então, organizações religiosas é um tipo, hoje em dia, reconhecido de pessoa jurídica de direito privado, tá? Partidos políticos, muito importante também, porque é mais ou menos a mesma história ali das instituições religiosas. Um partido político é criado com a finalidade de arrecadar dinheiro? Professora, fiquei na dúvida. Eu também. Às vezes acontece, mas não é para ser, tá? É raro, mas acontece muito. Não é para ser, mas passa dinheiro por partido político? Passa, e passa muito dinheiro, tá? Como é que vocês acham que eles financiam as campanhas, tá? Então, o que acontece? Se a gente não reconhece os partidos políticos como pessoas jurídicas,
fica muito mais fácil de lavar dinheiro, tá? Então a gente reconhece sim como pessoas jurídicas, eles têm que declarar todo o dinheiro que é recebido por doações, todas as formas com que eles arrecadam dinheiro e as formas como esse dinheiro é depois investido, né? O Tribunal Eleitoral investiga isso depois, investiga cada partido político, quanto recebeu, onde foi investido, como que foi feita a campanha, tá? Então, partidos políticos também são pessoas jurídicas. E o último aqui, empresas individuais de responsabilidade limitada. Uma possibilidade de ser constituída empresa individual cujo patrimônio destinado ao exercício da atividade econômica. É uma forma nova também, né? É uma forma recente, porque o que acontece? Até um tempo atrás, para constituir uma empresa, para constituir uma pessoa jurídica de direito privado, sempre tinha que ter mais de uma pessoa, tá? Porque no mínimo você tinha que fazer uma sociedade limitada, né? Tem sociedade ilimitada, em que podem entrar muitos sócios, e as sociedades limitadas, que desde o momento que ela é constituída, já é determinado quem são os sócios e se um sair, outro tem que entrar, porque sempre tem que ter aquele mesmo número de sócios. Então, sempre precisava ter. Então, eu contei para vocês, né? Eu tenho uma pessoa jurídica para prestação de serviços de educação, tá? Se isso fosse algum tempo atrás, alguns anos atrás, antes da gente criar esta possibilidade de que uma única pessoa possa ter uma pessoa jurídica, eu não poderia ter essa empresa. Eu não poderia ter essa pessoa jurídica. Por quê? Porque no mínimo eu teria que ter algum sócio, tá? Então, foi uma inovação. Vocês devem estar ouvindo falar bastante desse tipo empresarial, né? O MEI, microempreendedor individual, até pelos incentivos que estão tendo nos últimos tempos, né? Muita gente está empreendendo aí durante esse período de pandemia e está se socorrendo aí das microempresas individuais, certo? Então, esses são os formatos que a gente tem de pessoa jurídica de direito privado. Professora, até entendi as diferenças ali entre cada um, mas ainda não sei o que é cada um, o que cada um faz, como é que cria cada um. Calma, te falei, você vai ter direito empresarial para isso, tá? Hoje você tem que saber que existem esses formatos de empresas, perdão, de pessoas jurídicas de direito privado e saber o que cada um pode ou não pode dentro do que é fim lucrativo, fim não lucrativo, e é o suficiente, tá? Você não precisa saber como cria cada um, porque você vai ter direito empresarial, tá? Vamos falar um pouco aqui com relação às responsabilidades dessas pessoas jurídicas, responsabilidades civis dessas pessoas jurídicas. Então, tem dois tipos de responsabilidade que podem surgir para as pessoas jurídicas. Primeiro, a responsabilidade do poder público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, na prestação de serviços públicos perante uma vítima de algum dano. Então, o Estado está prestando um serviço e com isso ele causa dano a um terceiro. Vamos pensar num exemplo aqui. O Estado está prestando o serviço de construção de uma estrada e acaba danificando a propriedade privada de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Vai ser responsabilizado? Vai, já vamos falar disso. O segundo tipo de responsabilidade do agente causador do dano perante a administração ou empregado de caráter subjetivo. Aqui é quando não é o próprio Estado que causa o dano ao terceiro, mas um agente seu, quando um empregado seu, alguém agindo em nome do Estado, causa esse dano. Vamos lá, vamos falar das responsabilidades que vai ficar mais claro, você vai entender. Então, a responsabilidade civil, ela sempre é decorrência de um dano, aconteceu um dano, tem que ter uma responsabilização civil. Que pode ser esse dano direto ou indireto, causando um dano aí ao patrimônio de um terceiro, pode ser por culpa, pode ser por dolo. Vocês já sabem a diferença de culpa e dolo? Vocês têm que saber isso, tá? Por favor. Culpa
o nome acaba trazendo uma certa confusão, né? Porque às vezes a gente foi acostumado desde criança que quando a gente diz que tem culpa, quer dizer, eu fiz sabendo o que eu estava fazendo, eu fiz por querer, querendo, eu fiz sabendo que isso ia acontecer. Mas aqui pro direito é o contrário, tá? Culpa é quando é sem querer, tá? Culpa é quando eu causei um dano a um terceiro, mas eu não tinha a menor intenção de fazer isso, tá? Culpa é quando eu saio com o meu carro e por algum problema, sei lá, deu uma pane elétrica e o meu carro acaba causando um acidente de trânsito e eu bato no carro de outra pessoa. Causei dano a esse terceiro, mas eu não tinha intenção disso. Então eu tive culpa. Dolo é quando eu fiz porque eu queria fazer, tá? Dolo é quando eu pego o carro, saio com o carro e vejo um inimigo meu e taco o carro em cima do inimigo, tá? Aí eu agi com dolo, não com culpa, tá? Porque eu fiz sabendo que eu queria aquilo, tá? Então, para as questões de responsabilidade civil, a gente tem que analisar isso, tá? Porque existe o momento que a gente é responsável. Nos dois casos que eu contei para vocês aqui, ó. Primeiro, eu bati o carro por culpa, sem querer querendo. Depois, eu bati o carro por dolo. Eu tive intenção, eu vi que a pessoa que estava no outro carro era um inimigo meu e joguei o carro em cima. Nos dois casos eu vou ser responsabilizada, tá? Nos dois casos eu vou ter que responder pelo dano que eu causei a esse terceiro. O dano que eu causei ao patrimônio desta terceira pessoa, tá? Eu vou ter que ressarcir isso. Lembrando, o fato de eu responder na esfera civil, ou seja, ressarcir o dano, sempre que a gente fala de responsabilização civil, a gente está falando, ó, é disso aqui, é de patrimônio, tá? Nos dois casos que eu contei para vocês, que eu pego o carro e bato, eu vou ser responsabilizada na esfera civil para quê? Para recuperar o carro da outra pessoa que eu estraguei, tá? Eu tenho que pagar porque eu estraguei o carro da pessoa, independente se eu tive vontade ou se eu não tive vontade de fazer aquilo. Mas esta responsabilidade civil, cuidem, ela não exclui a responsabilidade criminal, tá? Quando eu peguei o carro e joguei em cima do meu inimigo de propósito, concordam que eu cometi um crime porque eu quis lesionar essa pessoa? Então eu vou responder nas duas esferas. Além de ter que pagar o carro, eu vou responder ali por lesão corporal, que talvez seja grave, talvez seja leve, não sei o quanto essa pessoa se machucou. Talvez eu responda por tentativa de homicídio, talvez eu responda até por homicídio se essa pessoa vir a falecer. Então a responsabilidade criminal não está excluída, mas a gente não vai estudar ela hoje aqui. A gente está falando só da responsabilidade civil, recuperar o dano que foi causado a esse terceiro. Professor, por que a gente está falando disso se a gente está falando de pessoa jurídica? Porque uma pessoa jurídica pode ou não pode causar dano para um terceiro? Pode. Então, o que a gente está falando aqui é que tanto essa, né, pessoa física, pessoa natural, que eu dei o exemplo para vocês, eu com o meu carro, mas uma pessoa jurídica também causa danos a um terceiro. Vamos pensar num exemplo de uma pessoa jurídica de direito privado que pode causar danos patrimoniais, né? Pensem lá no que aconteceu em Brumadinho, certo? A barragem da Vale se rompeu, tá? Excluam aqui a questão, teve morte, teve crime lá, tá? Teve muita coisa errada. Mas vamos pensar só na questão patrimonial. Não teve casas que foram atingidas? Não teve carros que foram atingidos? Propriedades que agora não prestam mais, plantação, criação de gado. Então, patrimônios foram também danificados. Essa empresa, essa pessoa jurídica, tem que ou não tem que indenizar? Tem que indenizar. É disso que a gente está falando, tá? Então, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, externo ou interno, e de direito privado, e tem também a responsabilidade jurídica das pessoas de direito privado, tá? Então, não importa se foi o Estado que cometeu esse dano, se foi uma pessoa jurídica privada que cometeu o dano, tem que ser responsabilizado, tá? Não é porque é uma pessoa jurídica que a gente exclui da possibilidade. E na próxima semana eu vou falar para vocês, inclusive, de desconsiderar a pessoa jurídica. Isso é bem legal, porque quando uma pessoa jurídica comete um crime,
a gente faz o quê? Vocês já viram uma pessoa jurídica sendo presa? Já viram presídio para prender empresa? Isso não existe, né? Então, como é que a gente faz? O que que acontece? Vou contar para vocês quando a gente falar sobre desconsiderar a pessoa jurídica. É bem legal. Responsabilidade contratual e extracontratual, vamos falar aqui, ó. Então, a responsabilidade contratual é quando havia um acordo entre as partes. Então, na prestação de um serviço que foi contratado, essa pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, causou dano ao patrimônio de um terceiro. Aí fica mais tranquilo, porque havia um contrato, havia uma relação entre essas partes no momento que esse dano é causado. Mas existem momentos em que não havia um contrato, como eu dei o exemplo para vocês de Brumadinho. Essas pessoas que foram danificadas pelo rompimento da barragem da Vale não tinham nenhuma relação com a Vale, não tinham nenhuma relação contratual, tá? Então, na esfera extracontratual, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado decorre do artigo 927 do Código Civil, que diz assim: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem ou a outro, fica obrigado a repará-lo. Então, aqui a gente tem uma responsabilidade objetiva. Calma que a gente já vai falar de responsabilidade objetiva e subjetiva de volta. Mas aqui a gente tem uma responsabilidade objetiva no artigo 927, porque ele está dizendo assim, ó, aquele que causa dano a outra pessoa, tá? Então, de forma ilícita, causou dano a outra pessoa. Tem que reparar. Vejam que aqui ele não disse, vamos apurar se teve vontade, se não teve, se teve dolo, se teve culpa. Não, causou dano para outra pessoa, tem que reparar. Ponto, tá? A responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público por danos causados aos particulares, por órgãos ou funcionários, né? Por alguém que represente essa pessoa jurídica de direito público, vai estar no artigo 43 do Código Civil, que diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano, se houver em partes desse culpa ou dolo. É assim. Vamos supor que batem no teu carro, tá? Bateram no teu carro, beleza? Você já tem direito aí a ser indenizado por isso, foi um dano patrimonial. Só que quem bateu no seu carro, o outro carro que te atingiu, era um carro da prefeitura do teu município, o carro que bateu. Nesse caso, por ser uma pessoa jurídica de direito público, tem que te indenizar ou não tem que te indenizar? Tem que te indenizar. É isso que o artigo 43 está dizendo, tá? Não interessa se é uma pessoa jurídica de direito público, causou dano a uma terceira pessoa, tem que indenizar. Era o prefeito que estava dirigindo? Não era o prefeito, não era o próprio município ali representado que atingiu o teu carro. Foi alguém que representava o município, naquele momento um motorista contratado, concursado, para dirigir os carros da prefeitura. Então, o finzinho do artigo ali, quando ele fala, né, ressalvado o direito de regresso, ele está falando assim, existe a possibilidade, sim, do município entrar com uma ação de regresso, que quer dizer o quê? O que ele está falando é assim, ó, você que foi atingido, você que teve o dano patrimonial, você já tem o direito a ser ressarcido. O município vai ter que te indenizar nesse caso. Mas esse município, ele não precisa arcar com esse prejuízo, ficar com esse prejuízo, se ele achar que esse motorista, por exemplo, estava bêbado, certo? Porque o fato do motorista da prefeitura ter batido no teu carro pode ter sido só um acidente, pode ter sido algo que aconteceu, pode, mas e se ele estava bêbado? Ou se você era um desafeto do motorista, por isso ele foi com o carro, mas ele estava com o carro da prefeitura e bateu em cima de você. Então vejam, o que ele está dizendo no final é, o agente público, essa pessoa jurídica de direito público, ela pode tentar identificar se existiu culpa ou se existiu dolo nesse evento e entrar com uma ação de regresso. Quer dizer o quê?
o município vai te pagar o dano pelo teu carro, mas depois vai cobrar desse motorista, tá? Se ele concluir que o motorista agiu de forma imprudente, imperito, com vontade de fazer aquilo, ele entra com uma ação contra o motorista e é ressarcido. Mas isso vai acontecer lá, ó, depois. Primeiro você vai ser ressarcido, tá? Você tem o direito a essa indenização. Então, pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, causou dano a um terceiro, tem que indenizar. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Como a gente já falou aqui de direito objetivo, direito subjetivo, eu imagino que isso não vai ser muito difícil de vocês entenderem. A única diferença é que agora a gente está trazendo para a questão de responsabilidade. Responsabilidade subjetiva é sempre associada a uma ideia central de culpa, então tem um elemento de vontade. Então, quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, a gente está falando assim, teve intenção de causar esse dano ou não teve intenção? Teve vontade? Vou voltar para o exemplo, eu batendo o carro. Na primeira situação, eu bati o carro sem querer. Teve uma pane elétrica, aconteceu um problema no veículo e eu acabei causando um acidente e gerei dano para outras pessoas. Neste caso, eu vou ser responsabilizada. A forma de responsabilização é subjetiva. Por quê? Porque eu não tive intenção de fazer aquilo. Não foi minha vontade causar aquele dano. Diferente da objetiva. A responsabilidade objetiva resulta tão só do fato danoso, do nexo causal, formado pela teoria do risco. Na responsabilidade objetiva é assim, ó, gente. O fato aconteceu, tá? Bati o carro. O dano aconteceu, o carro da outra pessoa tá estragado. Na responsabilidade objetiva, a gente diz o seguinte, existe um fato, existe um dano, tem um nexo entre as duas coisas? O dano desse carro tem alguma coisa a ver com o fato de que eu bati, de que eu joguei o carro em cima? Sim. Então, existe um dano, existe um fato e um nexo entre as duas coisas. Pronto. Quando a gente fala de responsabilização objetiva, a gente diz o seguinte, se tem um fato, tem um dano e um nexo entre eles, eu não quero saber se teve vontade ou se não teve vontade. Ah, mas a Jaqueline fez isso porque ela quis. Tá? Sempre que a gente fala que a responsabilidade é objetiva, a gente não tá nem aí se quem causou aquele dano teve vontade, não teve vontade, se foi dolo ou se foi culpa. Não interessa. Basta que tenha existido um fato, um dano e um nexo entre os dois, tá? Então, essa é a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, a gente sempre vai analisar qual foi a vontade da pessoa. A pessoa fez isso porque ela queria ou a pessoa causou esse acidente sem querer, tá? E na responsabilidade objetiva, a gente diz, não interessa, eu não quero nem saber se a pessoa tinha ou não tinha intenção de causar esse dano. Aconteceu um acidente, aconteceu um dano, existe um nexo entre eles, pronto, é o suficiente para ter que responder, tá? Então tem que ficar bem claro para vocês essa diferença das responsabilidades, até para a gente continuar no nosso assunto de pessoa jurídica, certo? Então, semana que vem a gente ainda continua falando de pessoa jurídica, para depois a gente encerrar o nosso assunto falando de bens públicos e bens de família, certo? Gente, boa semana para vocês. De novo, tem dúvida, me manda mensagem. Essa semana eu recebi mensagem, tá? Recebi alunos, professora, tô com dúvida aqui, não entendi direito a questão do domicílio, ou enquanto estava fazendo o quiz, mandou pergunta também. Acho ótimo, tá, gente? Gosto quando vocês fazem isso, mandem mesmo, tá bom? Tenho o maior prazer em responder cada um de vocês, tá bom? Então, bons estudos para vocês, boa semana e nos vemos na semana que vem.